Voltamos. Vou esperar mais uns minutinhos para o pessoal retomar a conexão. Bom, vamos dar um início por aqui. Então a gente preparou a live de hoje, né? Pensando naquelas pessoas que eventualmente me contatam e fazem alguns questionamentos sobre como chegar na gestão, né? Porque para quem já é gestor, para quem já está num cargo de gestão, é natural que os interesses sejam como melhorar o desempenho da equipe, como melhorar a produtividade, como ter harmonia, motivação, como ser reconhecido como gestor ou como gestora de uma equipe e tudo mais. Então, as motivações, os interesses de quem está na gestão é completamente diferente de quem tem interesse na gestão, curte a gestão, mas que ainda não está, por alguma razão ainda não está na posição, não está no cargo de gestão. Então, a gente preparou uma mentoria que ela é dedicada para essas pessoas, para quem ainda não está no cargo de gestão, mas que deseja, que quer. E a gente sabe que se você for avaliar, se você for analisar, tem muita gente boa entregando tudo, entregando resultados, entregando os objetivos, entregando as metas, mas ainda sempre que tem uma oportunidade, essa pessoa não é a pessoa escolhida. E isso gera muita frustração. As pessoas acabam sentindo, poxa, parece que eu faço tudo o que me pedem, eu entrego tudo aquilo que é preciso, demonstro o meu potencial para assumir a gestão, mas ainda assim, quando tem a oportunidade, eu ainda não sou a pessoa escolhida. Então, para essas pessoas que, por alguma razão, que desejam estar na gestão, mas por alguma razão ainda não estão, e para aqueles que já estão na gestão, mas que desejam seguir evoluindo nas suas carreiras, a gente sempre escuta, né? Não basta você colocar o ovo, tem que cacarejar. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas é aquela expressão que é dita normalmente para quando a gente precisa mostrar, dar evidências das nossas entregas, fazer a promoção da imagem profissional. Você precisa se vender mais, você precisa melhorar sua estratégia, seu marketing pessoal, você precisa melhorar, hoje se fala muito em personal branding, né? Você precisa melhorar sua marca pessoal. Então, tem muita coisa sendo dita por aí e não é que está errado, tá? Acontece que esses métodos, para mim, eles nunca fizeram muito sentido. Sabe por quê? Porque eles parecem muito mais agressivos, eles parecem muito mais... eles vão no sentido contrário dos meus princípios, tá? Eles vão... É quase como se ferissem os meus valores, né? Aquilo que eu acredito. Então eu tenho que ficar mostrando, tenho que ficar me promovendo, me parece falso, me parece pouco verdadeiro, me parece forçado demais. E isso não é legal. Mas ao mesmo tempo eu entendo que é preciso, né? Tanto para quem quer chegar na gestão, quanto para aquelas pessoas que já estão na gestão, você precisa continuar de alguma forma mostrando o seu trabalho e mostrando que você tem potencial para muito mais. Eu lembro que logo que eu comecei, que eu entrei numa grande empresa, e eu comecei, logo que eu comecei na gestão, eu comecei na pequena empresa do meu pai. Então, era uma empresa pequena, um negócio familiar e tudo mais, e uma oficina mecânica, né? E eu não era da produção, então eu sentia que era um peso pro meu pai e pra oficina. E
como eu digo para as pessoas, né, eu achava que eu ali estava mais atrapalhando que ajudando. Então, estava ali muito provavelmente porque era o filho do dono. Se não fosse o filho do dono, talvez nem estivesse, né? Mas foi uma grande escola, eu aprendi muito com tudo aquilo. Mas foi em 2012, quando eu entrei numa grande empresa, que entrei na operação, né? Que eu percebi, eu descobri que a gente precisa, existe uma forma, existe um jeito de fazer essa promoção da imagem sem que você pareça tão falso, sem que você pareça que está forçando a barra. Então, isso que eu sempre fugi, tá? Então, foi ali justamente em 2012 e eu inicialmente tentei, né? Eu estava na operação, era um salário valor hora, era R$10,42 por hora trabalhada. Se tivesse trabalho, ganhava, se não tivesse, não ganhava. Então, era uma situação bem difícil. Minha esposa tinha acabado de anunciar que a gente ia ter o segundo filho, o Joãozinho. Então eu estava numa pressão muito grande, muito pressionado para chegar num cargo de gestão, muito pressionado para ser promovido, muito pressionado para ter mais dinheiro, mais grana. A questão era essa, né? Eu precisava de mais grana. E aí, nessa pressão toda, nessa loucura toda que eu estava, eu comecei a tentar de todo jeito. Então eu fiz muita bobagem, assim, eu não pensava uma estratégia clara, eu me esforcei demais e parecia que as pessoas que eram promovidas eram as pessoas que parece que tinham padrinhos, parece que a empresa tinha muita politicagem e eventualmente até tinha mesmo, sabe? Mas isso começou a me desmotivar. Eu comecei a ficar muito desmotivado e não achava que conseguiria, né? Até que eu encontrei um camarada, um colega de trabalho chamado Sr. Washington. E o Sr. Washington, ele tinha muitos anos de empresa e conhecia todos os caminhos daquela organização, daquela empresa, e ele começou a me dar algumas dicas. Começou a conversar comigo, começou a me mostrar, cada conversa com ele era uma informação a mais que eu tinha nessa caminhada. E foi justamente nesse tempo, assim, nessas conversas, nessas trocas, que eu percebi que existia uma alternativa, que eu não precisaria ficar forçando a barra para chegar onde eu queria chegar. Então eu precisava realmente era focar minha energia. Mas antes disso, gente, olha, eu pegava absolutamente tudo, pegava trabalho extra, sem ganhar nada mais por isso. E eu não sei se vocês estão na mesma situação que eu estava, né? Mas eu assumia tudo, absolutamente tudo, trabalhava demais, ganhava pouco e estava desmotivado já porque parecia que eu não ia sair daquela situação, parecia que eu não ia conseguir melhorar aquela minha condição. Mas então comecei a pensar essa estratégia, né? E de uma forma ainda meio quadrada, não da forma como eu vejo hoje, mas com alguns fundamentos do que eu vejo hoje, eu comecei a praticar essa estratégia, que é muito mais fundamentada em influenciar as pessoas, em estar presente na mente das pessoas de forma positiva, tá? Do que ficar tendo que se vender o tempo todo. E para fazer isso, são ações que você realiza, mas que as pessoas não vão perceber que você está promovendo a imagem, mas você está fazendo isso. Você vai fazer isso sem que você tenha que forçar a barra, sem que você tenha que ferir os seus princípios, né? Como eu me sentia naquela época. E por que a gente está fazendo isso, né? Por que eu estou pensando isso agora? Por que a gente está promovendo essa mentoria agora? Porque tem muita gente boa, né? E eu acreditava, e vou contar uma historinha depois sobre isso, eu acreditava que eu podia fazer mais, né? Podia fazer melhor, podia entregar muito mais daquilo que eu estava fazendo, que eu estava na operação. Eu percebia que eu tinha potencial para fazer, mas eu não conseguia chegar. E as pessoas dizem, faz um curso de liderança, faz um curso de gestão. Eu já era formado em administração, já conhecia alguma coisa de gestão e liderança, já tinha uma boa bagagem, mas como é que eu ia mostrar o meu potencial se eu não tinha uma equipe para liderar, se eu não tinha um projeto para assumir? A questão não é você mostrar suas habilidades de liderança, a questão é como é que você pega uma responsabilidade, como é que alguém vai te enxergar, como é que essa pessoa vai te enxergar para dizer assim, olha, Paulo, está aqui a oportunidade que você precisava, está aqui aquilo que você estava buscando e agora você segue o seu caminho. Faz aí, entrega aquilo que você... Mostra o seu potencial. Então, em conversa com o seu Washington, né, que é falecido já, né, mas em conversa com ele a gente comecei a pensar a estratégia. Como é que eu vou fazer para chegar onde eu quero? E aí, algumas perguntas que eu precisava responder na época
São perguntas que eu vou fazer agora aqui, vou colocar agora aqui, para você pensar, para você refletir sobre o que você precisa fazer para chegar nessa posição de gestão, tá? Então, a pergunta que me vinha à cabeça, algumas delas, tá? Como que eu poderia ascender a um cargo de gestão? Qual é o caminho que eu precisava percorrer? O que eu precisava fazer? Quais eram as estratégias que eu precisava traçar para chegar no meu objetivo? Bom, quando surgir, outra pergunta, quando surgir uma vaga, né, por um cargo de gestão, quem é que decide? Quem vai ser, quem não vai ser? Quem vai assumir, quem vai ficar para a próxima rodada? Quem é que decide? Se você está numa empresa, muito provavelmente existem algumas pessoas que são as pessoas que tomam decisão. Então você precisa ter esse mapeamento, você precisa mapear essas pessoas. Mapear quem são as pessoas que tomam decisão sobre o próximo cargo de gestão a ser ocupado naquela área, naquele setor, naquela empresa. Tá? Outro ponto, outras pessoas importantes. Quem são as pessoas que influenciam? Porque eventualmente nós teremos as pessoas que tomam decisão e nós teremos as pessoas que influenciam a tomada de decisão. Quer ver uma coisa? Você está na sua casa, né? Não sei se você tem namorado, namorada, esposo, esposa, né? Eventualmente você tem uma decisão para tomar. E você até teria uma escolha para fazer. Mas o seu cônjuge, o seu parceiro, a sua parceira não quer aquilo. Você sabe que ela não quer aquilo que você quer. Então a pessoa acaba de alguma forma influenciando a sua decisão. Porque às vezes você... eu até preferiria isso, mas para mim tanto faz como tanto fez. E aí a pessoa acaba influenciando a sua decisão. Então, e na empresa é a mesma coisa. Existem as pessoas que não decidem, mas que influenciam a tomada de decisão e influenciam muito. Então, para cada uma dessas pessoas, eu precisava saber, beleza, se essas pessoas são as que decidem e essas são as que influenciam, como que eu vou chegar nessas pessoas? Como que eu vou fazer para que as pessoas que influenciam possam sugerir, né, o meu nome, possam me indicar, possam, quando questionadas, falar positivamente a meu respeito. Então existe isso também. A pessoa que for tomar a decisão, como é que eu fico mais presente na mente dessa pessoa? Como é que eu consigo de alguma forma fazer com que essa pessoa lembre de mim? É a mesma coisa que você pensar numa venda de um imóvel, na venda de um carro, na venda de algum bem material. Você pode fazer o melhor anúncio. Tá lá. Vai lá e constrói o melhor anúncio. Mas quem toma a decisão? Quando você anunciou no lugar certo? Você colocou naquele espaço onde a pessoa está consultando, onde aquela pessoa que você precisa convencer a comprar seu imóvel, seu bem, ela vai chegar, essa mensagem vai chegar nessa pessoa? São essas estratégias que você precisa pensar. Puxa, quem pode ajudar? Quem é que pode me ajudar nessa busca? Existe algum obstáculo que eu preciso vencer? Então eram muitas perguntas que eu não tinha resposta. Entre tantas outras, né? Quais eram as habilidades que eu precisava demonstrar? Como que eu vou chegar nessas pessoas para mostrar o meu potencial? Como que essas pessoas vão ter? Como que eu vou gerar uma imagem positiva na mente dessas pessoas? Então são perguntas que a gente acaba tendo, né, que responder sem ter as respostas. Então foi justamente isso, foi nesse momento que eu comecei a pensar, puxa, eu preciso bolar uma estratégia para chegar lá. E não pode ser um negócio forçado, porque senão, de novo, vou estar indo contra os meus princípios, os meus valores. E aí eu consegui, de uma forma ainda meio quadrada, não da forma como eu vejo hoje, como eu tenho hoje, né, esse método, mas ainda que de uma forma meio quadrada eu consegui. Em 2015 ali 2014 melhor dizendo, eu fui indicado como um talento da empresa, como um potencial gestor da empresa. Depois de 2015 eu fui selecionado para um cargo de gestão e depois, aplicando esse método, melhorando as formas, né, essas técnicas, eu consegui chegar ao nível máximo executivo dentro da empresa. Então, em 10 anos que eu fiquei na empresa, eu recebi 11 promoções.
Então foram muitas promoções e muitas mudanças ao longo do tempo. Então o método tem fundamento e serviu para mim e serviu para todas as outras pessoas que eu ensinei, que eu mostrei o caminho. Tanto se você acessar aí www.lideraresimples, até vou colocar aqui o caminho aqui, para você ver lá também os depoimentos das pessoas que aplicaram isso que eu estou comentando com vocês aqui. lideraresimples.com.br/LS1. É a mentoria LS1, Liderar é Simples 1. Por que isso está lá? Por que eu preciso fortalecer isso? Porque a gente precisa fazer com que as pessoas de bem, pessoas que têm potencial, consigam chegar na gestão. Porque assim como foi uma dificuldade para mim, tem muita gente com a mesma dificuldade. Se você for lá no site, olhar o caso da Carolina Filippelli, né? É uma menina que um potencial gigante, potencial incrível, mas que não conseguia mostrar o seu valor, não conseguia mostrar as condições, tudo aquilo que ela poderia entregar como gestora e que agora ela consegue, porque agora ela está no cargo de gestão. Depois de 6 meses aplicando os métodos, depois de 6 meses aplicando tudo aquilo que eu mostrei para ela, ela conseguiu. A mesma coisa o André Alvarado. O André Alvarado também, em 6 meses, conseguiu chegar no cargo dele de gestão. Ele sonhava com isso, mas não sabia como fazer, como chegar. Então, é um caminho, é uma estratégia que você vai traçar, que você vai elaborar, mapeando as pessoas, né, as personas, o mapeamento de personas. Então você vai saber quem são os decisores, quem são os influenciadores, quem toma a decisão nesse negócio. E você vai ver estratégias de vitrine, de como deixar o seu perfil mais atrativo, fazer com que as pessoas realmente percebam uma imagem muito positiva a seu respeito, criando autoridade, criando um sentimento nas pessoas de desejo por ter aquele profissional trabalhando naquele lugar. Mas tudo isso fundamentado pelas sementes da influência. O que são as sementes da influência? Tá? São mecanismos fundamentados nos gatilhos mentais. Não sei se você já ouviu falar em gatilhos mentais, mas é mais ou menos assim. As decisões que a gente toma, embora a gente acredite que elas são inteiramente racionais, na maioria das vezes elas não são racionais. As nossas decisões, elas estão guardadas no sistema límbico, que é um sistema do nosso cérebro que nos ajuda a tomar decisões. Mas ele toma decisões com base nas emoções. As decisões, em sua maioria, elas não são racionais, elas são emocionais. E por que isso é importante? Porque de nada adianta você começar a montar toda uma estratégia racional para que as pessoas tomem decisão com base nas razões, se é o sistema límbico, são as emoções que vão fazer com que você seja ou não escolhido para a gestão na sua empresa, né? Na área, no setor do seu negócio que você está trabalhando. Tá, mas como é que a gente chega nisso, né? Robert Cialdini, ele escreveu um livro que ele é focado, os gatilhos mentais focados para vendas e marketing, tá? E esses gatilhos mentais são impulsos psicológicos. Eles ajudam a gente a tomar decisão, eles atuam no sistema límbico, nas emoções. Vou dar um exemplo aqui de um gatilho mental que funciona nas nossas emoções. É o gatilho mental da urgência, por exemplo. É usado muito em vendas, muito em marketing, né? Que é aquele onde as pessoas dizem assim, olha, são as últimas vagas. Isso é usado, amplamente usado. Você já sofreu com muitos gatilhos mentais, já foi impactado demais por muitos gatilhos mentais, só que muitas vezes você não reconhece isso, você não sabe disso. Uma vez que você sabe, você reconhece os gatilhos mentais, fica muito mais fácil. Tanto de você chegar na gestão, quanto de você influenciar a sua equipe positivamente através desses gatilhos mentais que, adaptados para a gestão, eu os chamo de sementes da influência. Porque são como sementes, você vai plantando e vai regando para que as pessoas realmente sigam os seus conselhos, as suas iniciativas, elas acabem sendo influenciadas positivamente a seu respeito. Agora, ponto importante, não dá para fazer isso sem pensar na ética e nos princípios e nos valores. Porque se você fizer isso
sem ética, sem integridade, você vai parecer manipulador. Você, na verdade, vai ser um manipulador. E a manipulação, ela tem prazo de validade. Você não vai conseguir impactar isso positivamente nas pessoas. Então é diferente de manipular. E você precisa fazer isso utilizando integridade e utilizando ética. Toda vez que você utiliza os gatilhos mentais com ética e integridade, você vai longe. Então, se você ainda não está no cargo de gestão, precisa das sementes da influência para chegar lá. Se você já está num cargo de gestão, precisa das sementes da influência para impulsionar o seu time, para fazer com que as pessoas te sigam, te reconheçam e entreguem mais valor, mais resultados. Bom, estava falando sobre a semente da influência, né? Que é o gatilho mental da urgência. Então, eventualmente, você tem isso. Olha, o gatilho mental da urgência para vendas e marketing ele é aplicado dessa forma. São as últimas vagas. É um gatilho mental para vendas e marketing. Então, o Robert Cialdini, ele pensou tudo isso para vendas e marketing. Quando eu li esse livro, quando eu vi esse material, né, estudei esse material, eu comecei a perceber tudo aquilo que eu aplicava de forma prática e no dia a dia com as minhas equipes e para chegar também nos cargos de gestão e para ser promovido. Então, é a melhor forma, é a forma que para mim melhor funcionou, eu vou dizer que melhor na minha avaliação. Por quê? Porque você não precisa forçar a barra. Você não precisa ficar forçando para que as pessoas tenham a sua imagem, a imagem positiva a seu respeito. Vou dar outro exemplo de semente da influência que fica tão fácil de entender. Existe uma semente da influência chamada prova social, tá? Que é um gatilho mental também, mas que adaptado para gestão é prova social. Vou dar um exemplo agora para você, aplicado em vendas e marketing e também aplicado para gestão e para influência para chegar num cargo de gestão, tá? Para vendas. Por que a prova social? Primeiro, o que é esse gatilho mental? Toda pessoa, quando precisa tomar uma decisão, lembrando o sistema límbico, as emoções, toda vez que a gente precisa tomar uma decisão, a gente toma uma decisão com base nas emoções. Olha isso. Você vai lá ver um produto qualquer na internet para ser vendido. Você não sabe se aquele produto tem qualidade ou não. O que você vai fazer? Você vai avaliar, você vai analisar as avaliações. Você vai ver a quantidade que foi vendido e as avaliações. Isso é o seu cérebro, o seu sistema límbico buscando uma referência para tomar uma decisão, para tomar uma decisão melhor, mais bem fundamentada. Então veja, é o seu cérebro buscando uma referência para tomar uma decisão, achando que é de forma racional. Mas vamos lá. Quem garante que 700 pessoas, 1000 pessoas, não tenham comprado um produto ruim? É mais difícil, mas pode acontecer. Então essas pessoas, de nada adianta ter uma avaliação lá maravilhosa e daqui a pouquinho esse produto para você não serve, ele não é bom, não é a qualidade que você espera. Mas a prova social, a indicação de que muitas pessoas compraram e de que muitas pessoas ficaram satisfeitas com o produto, dá a sensação para você de que você pode comprar, de que você deve seguir a exemplo das outras pessoas e tomar essa decisão também. Um outro exemplo, aí mais do dia a dia, né? Vamos pensar o seguinte, você está no meio da rua, você está caminhando na calçada e de repente vem uma multidão correndo na sua direção, no sentido contrário. O que você faz? Na impossibilidade de você fazer uma avaliação, de você poder analisar, de você parar para pensar, será que está acontecendo? A probabilidade é que você, por ter que tomar uma decisão rápida, sem ter as melhores condições de avaliar, é provável que você comece a correr também, na mesma direção do que aquela multidão está correndo. Por quê? Prova social. Se todo mundo está correndo para cá, eu não vou esperar para ver o que está acontecendo. Eu vou correr também. Então esse é o gatilho mental da prova social. Tá, mas o que isso tem a ver com gestão? Se muita gente está falando bem a seu respeito, os decisores e os influenciadores, a tendência é que eles também tenham uma avaliação positiva a seu respeito. Mesmo que essas pessoas nunca tenham nenhum elemento, nenhuma evidência de que você realmente tem potencial para gestão.
Mas se alguém estiver falando bem a seu respeito, é provável, inclusive, que essas pessoas multipliquem essa positividade, que multipliquem essa avaliação positiva. Então veja que são técnicas de influência que fazem com que você possa influenciar os tomadores de decisão para que eles tomem decisão a seu favor. Aí se eu tiver já na gestão, Paulo, aí eu já estou na gestão e quero influenciar as pessoas utilizando este gatilho mental, essa semente da influência da prova social. Da mesma maneira, se você conseguir que um membro da sua equipe fale bem de você, é provável que os outros elementos da equipe, os outros membros da equipe, melhor dizendo, também falem bem de você. Porque isso é uma corrente, as pessoas acabam repetindo a tendência, né? Se você não cometer nenhuma mancada nesse meio do caminho com outra pessoa, é provável que as pessoas multipliquem essa positividade, dizendo, olha, puxa, o Paulo é um bom gestor por conta disso e disso e disso. A pessoa muitas vezes não viu, ela não vivenciou para falar bem de você, mas alguém falou bem. E pela prova social, pelo gatilho mental, pela semente da influência da prova social, ela provavelmente vai falar bem de você também. Então, assim como tem essa semente da influência, existem muitas outras. Existem pelo menos 10 sementes da influência que você precisa dominar para conseguir, seja chegar num cargo de gestão, seja estando na gestão, promover melhores resultados, influenciando positivamente as pessoas. Porque se você não está num cargo de gestão, não é entregando assim. Você tem que entregar bem. Isso é ponto passivo. Você tem que fazer boas entregas. Você tem que entregar aquilo que é pedido para você. Agora, não acredite, não pense que trabalhando 12, 14 horas por dia, você vai ser indicado para um cargo de gestão, que não vai. Que vai acontecer provavelmente que você vai ficar doente. Comenta aí se faz sentido para vocês aí que estão acompanhando. Comenta se faz sentido. Comenta se vocês já viveram isso, né? Se vocês estão vivendo esse momento. Então comenta aí que a gente vai deixando a nossa live aí mais interessante. Tá? Então faz os comentários aí e pode colocar perguntas também, tem um espaço aqui também para colocar perguntas, você pode mandar sua pergunta aí que eu respondo aqui na nossa live, tá bem? Bom, então pensando nestas pessoas, para que novos gestores, novos líderes possam chegar ao cargo de gestão, nós desenvolvemos aqui a mentoria LS1, que é uma mentoria, essa mentoria é uma mentoria por assinatura. Como é que funciona a mentoria por assinatura? Você vai lá, participa, né, dos encontros que são quinzenais e se você eventualmente não quiser mais participar, você cancela e pronto. Então você pode participar o tempo que você quiser. Quer continuar participando? Participa. Não quer mais, não precisa participar. Mas a proposta nossa é que essa mentoria ela sirva até o momento que você vai chegar no cargo de gestão. Que, pela minha experiência aqui, aplicando o método, você vai chegar entre 4 e 6 meses. Aplicando direitinho, de forma intensa, é isso, 4 a 6 meses, tá? Eventualmente você pode chegar lá 8 meses, 10 meses, né? Algumas pessoas um pouquinho mais, mas a tendência, a ampla maioria das pessoas fica nesse espaço de tempo, tá? E quanto custa isso? Quanto é que você vai investir nesse negócio? Apenas R$ 59,00 por mês. É R$ 59,00 para ter um encontro, um momento comigo e com outras pessoas que estão na mesma busca para que a gente possa tratar de tudo isso. É tratar das sementes da influência, é tratar das estratégias de vitrine, é tratar do mapeamento de personas que para cada pessoa acaba mudando um pouco, depende do contexto, da empresa, da cultura, de uma série de coisas que para cada indivíduo vai ser um pouco diferente. Então você precisa conhecer a técnica para poder aprender a mapear bem essas pessoas. Então, este conjunto de técnicas você vai aprender nessa mentoria. Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui. Ah, tá. Colocou uma pergunta aqui? Não. Só mesmo pessoas entrando. Então, para que você possa desenvolver melhor isso e possa chegar nessas técnicas, entra nessa mentoria LS1,
quinzenalmente a gente tem esses encontros, né? E você vai conhecer todas essas técnicas que ajudaram essas pessoas a chegar num cargo de gestão em 6 meses apenas. E se você quiser aplicar essa técnica também para poder promover, já estando num cargo de gestão, mas ainda continuar escalando, né, subindo na escalada da sua empresa, você pode também participar. Entrou uma ligação aqui. Fechou. Então, para que você possa também participar e você possa continuar promovendo e seguindo nessa escalada da sua carreira. Maravilha? Bom, para chegar lá, para poder participar, basta acessar ali, ó, www, deixa eu fixar aqui, mas eu vou colocar aqui de novo, www.liderar é simples, liderar é simples.com.br/LS1. Então, aqui você consegue acessar lá, você consegue entrar na mentoria, né? E aí você já vai estar na próxima sessão já desse grupo fechado, desse espaço aqui com a gente. Tá bem? Fechou? Bom, por hoje é isso. Importante dizer que a gente... eu pretendo manter uma sequência de lives aí, tá? Para que a gente possa continuar entregando conteúdo, mostrando, falando sobre as sementes da influência, falando sobre as estratégias, falando dicas importantes para que você possa chegar no seu cargo de gestão e que novos membros aí da nossa mentoria possam entrar junto conosco aí nesse projeto bacana, transformando aí não só a sua carreira, mas também a gestão das empresas. Certo? Então tá bem. Então, se não temos perguntas por hoje, vou deixar aqui meu abraço para vocês e até a próxima live, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.